Seguimos ao vivo aqui com Entre Nós e já vamos fazer conexão diretamente com Brasília. É a Lana Canepa que está com a gente essa tarde. Boa tarde para você, Lana. Oi, Adriana. Ótima tarde para você, para o Fábio, para todo mundo que está com a gente. Bom, Lana, como já era esperado, começou o julgamento, mas já se sabia que não uma sessão é impossível discutir, julgar esse assunto tão polêmico. Então, adiado aí para a próxima terça, continuidade no próximo dia 27. Agora, tem um ponto muito central que o relator, o ministro relator do caso, aceitou, acatou o documento, a minuta do golpe, chamada assim, minuta do golpe, encontrada no celular do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que é justamente o ponto que agora há pouco em Porto Alegre, o ex-presidente Bolsonaro rebateu, dizendo que não tem valor algum, que nem assinatura tem. Bolsonaro também dizendo que ele tem liberdade de expressão, que tem que ser respeitada e que, como presidente, ele tinha o direito de opinar em relação ao sistema eleitoral brasileiro. Esse documento, a minuta do golpe, é polêmica e ainda vai estar em debate, e como vão ficar os lados, né? Se Bolsonaro vai levar um voto de Cássio Nunes Marques ou se outras pessoas podem aderir à tese da defesa de Bolsonaro. A aposta, por enquanto, Adriana, é de um placar de 5-2 lá no Tribunal Superior Eleitoral, mas como você bem explicou, o julgamento começou hoje e não tem previsão de terminar logo, não, porque só a leitura do relatório de 70 páginas foi toda a sessão do dia de hoje. E aí, o relatório é um compilado, é um resumo do que aconteceu até aqui, inclusive com as posições das duas partes, da acusação e da defesa de Jair Bolsonaro, das provas, enfim, todo o processo. E aí começam os votos, e o relator tem um voto que parece que tem 300 páginas, o de hoje tinha 70. Então, imagina, vai demorar. E hoje você citou a entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro, e em algum trecho, ele se referindo à história da minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, ele diz o seguinte: não existe golpe com respaldo jurídico, golpe é pé na porta, arma na cara, meu Deus do céu, golpe não tem papel, tem fuzil. Dá para entender isso? Nas palavras do ex-presidente Jair Bolsonaro, elas resumem muito bem o que a defesa está dizendo nesse caso, que não havia uma articulação para a preparação de um golpe de Estado, que eram só opiniões, questões de opinião estavam sendo colocadas naquele encontro com embaixadores em julho do ano passado, quando o ex-presidente atacou o sistema eleitoral brasileiro. A defesa de Jair Bolsonaro também alega que a minuta do golpe entrou depois no processo e que num caso anterior, que foi o julgamento da chapa Dilma Temer em 2017, eles foram absolvidos de abuso de poder político e econômico porque o tribunal não considerou provas novas, depois que o processo já tinha sido aberto. Então, ele pede isonomia, a defesa de Bolsonaro pede isonomia nesse caso, mas a acusação do advogado do PDT considera que a minuta do golpe é só parte de um todo. E isso está citado no relatório do ministro Benedito Gonçalves, lido hoje. A minuta do golpe seria parte de toda uma estratégia de Jair Bolsonaro para questionar o resultado das urnas. Uma estratégia que começou com essa reunião dos embaixadores, teve 7 de setembro, teve também o 8 de janeiro, seria o ponto final, segundo a acusação nesse caso, mas seria parte de toda uma estratégia para tentar impor a permanência de Jair Bolsonaro no poder, mesmo com um resultado desfavorável nas urnas. É um julgamento que segue, que é longo, que é arrastado mesmo, é assim que funciona o processo, e é claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes. É isso, o Tribunal Superior Eleitoral vai dizer se um presidente no exercício do cargo tem o direito de convocar embaixadores de várias partes do mundo para desacreditar o sistema eleitoral do nosso país sem provas. E com todas essas nuances aí que a Lana explicou, de aceitar a prova nova, a minuta, todo o contexto do golpe que foi sendo revelado aos poucos depois, outras atitudes que vieram depois, que formam um contexto político muito denso, muito complexo, que de alguma forma interfere nessa votação, ainda que o questionamento em relação ao documento novo, a prova nova, seja levado em consideração ou não, mas um contexto político de tudo que veio depois, inclusive 8 de janeiro. A reunião dos embaixadores foi lá atrás, no meio de 2022, mas a gente viveu depois disso um 8 de janeiro, muita coisa se descobriu e é impossível fechar os olhos para um contexto quando você está julgando um gesto, uma ação que lá, naquele momento, pode ter dado início a toda essa corrente de fatos posteriores. Mas
a palavra final é do TSE, a gente vai seguir acompanhando. E tem pauta econômica também, né, Fábio? Ah, tem, né? A regra fiscal finalmente voltou para a Câmara dos Deputados, né, Lana? Algumas alterações foram sugeridas pelo Senado Federal, e só para a gente explicar, agora fica na Câmara, não fica nesse vai e vem, senão eternamente a coisa iria de um lado para o outro. Agora a Câmara ou aceita as alterações, ou fica no meio do caminho, ou retoma o texto inicial, né? Há alguma previsão de votação? Com certeza não vão votar na semana que vem, viu, Fábio? Porque tem festa junina e a pauta vai ser virtual na Câmara dos Deputados. A canjica é prioridade. É isso, né? Prioridades, minha gente. Eles têm a última semana de junho, já é uma tradição que eles façam parte das festas juninas aí nos seus estados. Então, até porque a pauta está trancada também, tem... não seria possível colocar em votação imediatamente a regra fiscal que foi aprovada com 57 votos sim e 17 votos não ontem à noite no Senado. Eu estava, inclusive, acompanhando a votação no plenário e vi a articulação que o governo fez para conseguir as mudanças de última hora, né? O Senado fez 4 alterações, todas elas para abrir mais espaço para o governo gastar. 2 já estavam acordadas com os deputados, então tem vida fácil, devem passar rapidamente na Câmara. Na primeira semana de julho, essa é a expectativa até agora para a votação, né? Depois da semana que vem, que eles vão para as festas. Na outra semana, vão colocar em votação, destrancar a pauta com o CARF, que está interrompendo ali as votações. Depois vem a nova regra fiscal e, na sequência, a reforma tributária, tudo em uma semana só. Se der certo esse plano, vai ser uma semana bombástica, né, aqui na capital federal. Mas retomando, então, o arcabouço fiscal. Quando estava passando ali na sessão de ontem à noite no Senado, eu vi a movimentação com a presença, inclusive, da ministra Simone Tebet em plenário. Ela ia, cochichava com um senador, com o outro, pedindo para que eles incluíssem uma emenda e deu certo a estratégia. Eles fizeram 2 alterações extras que não estavam combinadas com os deputados. Incluíram nesse extrateto, tiraram do teto, do novo teto de gastos, os investimentos em ciência e tecnologia, e o relator, o senador Omar Aziz, usou a justificativa de que é dinheiro para investir em vacina, por exemplo, né, e que a gente viu na pandemia o quanto isso é necessário, e também incluíram uma regra nova para mudar o cálculo da inflação e abrir um espaço de pelo menos 30 bilhões de reais no ano seguinte, coisa que os líderes do governo comemoraram muito. Agora tem que combinar com os deputados. Como não estava acordado, ainda tem essa costura para ser feita antes da votação na Câmara e só depois segue para a sanção presidencial. Comemorar agora no Senado é mais fácil, né? Tem que ver como é que vai ser na Câmara, porque volta e a gente sabe que a negociação para passar foi complexa, né? Obrigada demais, viu, Lana? E essa prioridade à canjica, ao arrastapé, inclusive mudou a data de sabatina de Gabriel Galípolo, que vai assumir uma diretoria de política monetária do Banco Central, justamente nesse momento de discussão imensa sobre taxa de juros. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Está adiada para o comecinho de julho, essa sabatina, depois das festas juninas. Obrigada, viu, Lana? Um abraço. Valeu, tchau, obrigado. tchau.